Meus amores, uma boa noite. Amo vocês, Jesus ama vocês. Embora pra parábola, né? Meus amores, olha, uma boa terça-feira, né? E eu vou soltar os sonhos que Jesus apareceu pra mim, porque eu já prestei atenção. Eu prometo a vocês de soltar e acabo não soltando. Isso não é pra mim fazer, entendeu? Porque se eu fizer isso, eu tô com negligência com Jesus. E eu jamais posso fazer isso, né? Vou ficar soltando os sonhos, vou ficar soltando as Santas Escrituras, porque os sonhos são o quê? São revelações para alertar vocês, né? Da vinda de Jesus. Jesus está voltando. E se eu ficar calada, então eu deixo de anunciar a vinda de um grande homem que vai vir para a terra, né? Vocês estão prestes a ver o que? Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos, né? Meus amores, vocês me desculpa, porque hoje eu tô, né? Ainda além de estar doente, né? Ainda além de estar doente, ainda aconteceu umas coisas, né? Mas assim, é besteira, mas me incomoda, entendeu? Mas bora para o sonho. Eu vou contar o sonho pra vocês. Depois eu solto o versículo falando do sonho, tá bom? Meus amores, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Meus amores, quando eu avistava Jesus, né? Jesus assim do lado direito, do lado direito dele, tinha uma carreira imensa de anjo. Que a minha visão não faltava conseguir terminar de ver de tanto anjo, né? E meus amores, é o que? O exército de Jesus, né? E quando eu olhava pra rua, eu já não estava dentro da minha casa, eu já estava suspensa do chão, lá no meio da rua, olhando para baixo, né? E eu olhava para baixo, eu via a rua de uma ponta a outra, ela com uma rachadura aberta lá no início da rua. E quando eu olhava para o cemitério, eu via umas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Não era muita não, mas eram umas pessoas subiam ao encontro de Jesus. Aí, meus amores, como vocês sabem que na vinda de Jesus vai ser com ressurreição, eu também vou soltar esse versículo para vocês. Porque só quem vai ressuscitar agora vai ser o quê? Só os que vão ressuscitar agora vai ser só aquelas pessoas o quê? Que dormiram com Jesus, fazendo a vontade de Deus, né, aqui na terra. Que dormiram seguindo Jesus Cristo. Assim que elas ouviram a voz do nosso Rei, do nosso Salvador, elas se despertaram da terra. Então, esse aqui é o primeiro sonho. Agora eu vou soltar o segundo e também vou soltar o versículo, tá bom? Meus amores, olha, eu sonhei, né, que eu tava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Jesus vinha andando, descendo uma rua. A rua, a subida é medonha, Jesus vinha descendo a rua por cima da calçada. E meus amores, quando eu olhei para ele, né, ele vinha igualzinho ele foi crucificado. Quase assim, com aquela parte de baixo, a coroa de espinho na cabeça dele, os cabelos dele tudo ensopado de sangue. Meus amores, ele estava todo sujo de sangue. Não tinha um cantinho de Jesus que tivesse limpo sem estar com sangue, né? Então, meus amores, quando eu vi Jesus daquele jeito ali, né, meus amores, eu corri, fui ao encontro dele, eu abracei ele, ele me abraçou, né? Ele me abraçou com um manto, né? Eu presto atenção, ele me abraçou, mas foi com um manto. Aí, meus amores, eu me acordei, na hora que ele me abraçou, eu encostei a minha cabeça assim mesmo nos peitos dele, né? E eu me acordei. Aí, meus amores, eu presto atenção. Por que que Jesus ia descendo uma rua? Sozinho, não tinha uma pessoa no meio da rua, não tinha uma pessoa seguindo ele. Os comércios tudo fechado, era uma rua de descida e Jesus vinha descendo de cabeça baixa. Aí eu peguei, quando eu me acordei, e disse assim, Jesus, o que é que tu quer dizer pra mim nesse sonho? Aí, meus amores, eu fiquei assim, querendo entender, né? Eu disse assim, aí comecei a ler as Santas Escrituras, né? No livro do Apocalipse diz que o quê? Que as pessoas esfriaram o amor. Aí, meus amores, eu comecei a entender. Eu disse assim, abandonaram Jesus no sacrifício de Jesus. Não estão pregando mais o sacrifício de Jesus, não. Aí eu peguei, sabe o que foi que eu fiz? Eu disse assim, Jesus, pois fizeram isso, pois eu não vou fazer, não. Vou virar as costas pra ti, não. Eu vou... E, meus amores, nesse sonho, eu tava de costa pra ele. E Jesus me abriu os olhos justamente nesse sonho. Que no livro do Apocalipse tem dizendo que as pessoas esfriaram primeiro o amor. No livro do Apocalipse, Jesus diz que o quê? Que a gente tem que se arrepender, esquecer de... Meus amores, deixa eu ler aqui pra vocês, porque eu gaguejo. Pensa que eu gaguejo?
Pronto, deixa eu ler aqui pra vocês no livro do Apocalipse. É porque eu gaguejo muito, meus amores, vai ficar ruim de eu falar com vocês, ó. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Meus amores, Jesus apareceu pra mim desse jeito no sonho, dizendo que as pessoas tinham o quê? Tinham esquecido o primeiro amor, que era o quê? Levar a palavra de Deus, sair pregando o evangelho. As pessoas, Jesus enviou os discípulos continuaram a obra de Jesus na terra. E as pessoas fizeram o quê? Esfriaram. Entendeu? Meus amores, aí Jesus, eu entendi esse sonho, né? Aí eu entendi que era pra gente falar o quê? Do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E entendi também que as pessoas tinham esfriado o amor por ele, da palavra dele, de levar o id dele. Aí, meus amores, eu disse assim, pois se fizeram isso, Jesus, não faz isso contigo não, vou virar as costas não, vou ficar pregando o teu evangelho. Aí, meus amores, pensa que Jesus parou aí? Foi, Jesus não parou aí não, Jesus continuou aparecendo para mim em sonho. Então, assim, meus amores, e eu continuo fazendo o que eu prometi a ele, assim, meio sem força, como tem no livro do Apocalipse, né? Que eu sou uma pessoa meio fraca, ele já tinha falado, né? E realmente sou mesmo, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa forte, não, porque quem me fortalece é ele, né? Mas, eu li o versículo 4 para vocês, agora eu vou ler o versículo 5, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Olha o que é que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que é pra gente fazer o quê? Quando eu tava de costa, que eu me virei assim, que eu olhei para trás, eu também tinha dado as costas para Jesus. Eu tava de frente para assim um canto, não sei se eu tava conversando com alguém, não me lembro, não sei. Sei que eu tava assim, e quando eu olhei para trás de mim, eu vistei Jesus. Então, se eu me virei para trás, então eu tinha virado as costas para Jesus também. Aí eu disse assim, Jesus, se eu fiz isso, eu pedi perdão a ele e peço também novamente aqui, peço perdão ao meu Salvador. Estou levando o ID e a palavra dele adiante. Meus amores, mesmo com dificuldade, mas o que eu puder fazer por Jesus Cristo, meu Rei, meu Salvador, e pelo o reino do meu Pai, eu estou fazendo. Meus amores, deixa eu continuar, que esse versículo é grande, ó. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Você está vendo o que é que Jesus pediu? Pois se não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não te arrependeres. Então, meus amores, se a gente não começar a evangelizar, Jesus vem e vai tirar de nós o que? O nosso castital, né? Eu não entendo bem não, mas com certeza é uma coisa maravilhosa que nosso Pai Jesus faz para nós, né? Então, meus amores, eu encerrei esses 2 versículos aqui pra vocês, entendeu? Agora eu vou mostrar o que foi que eu fiz, sem nem mesmo entender. Meus amores, quando eu tive esse sonho, que eu comecei a refletir nesse sonho, né? E eu disse assim, Jesus, eu fiz sem entender. Quando eu fui ler nas Santas Escrituras, eu entendi pelas Santas Escrituras o que foi que eu fiz. Porque eu prometi a Jesus, olha, se te abandonaram, te deixaram só logo agora, no final dos tempos, que era pra gente levar o ID de Jesus, se fizer isso contigo, eu não vou fazer isso contigo não, eu vou ficar contigo até o último dia da minha vida, pregando o teu ID. É o que eu faço todos os dias, meus amores. Eu não falto um dia. Porque, meus amores, isso me dói. Um homem, Jesus nosso Rei, nosso Salvador, um homem maravilhoso, que deu a vida por mim e por ti, para nos tirar o que? Do inferno. Vou falar a verdade, para nos tirar do inferno, que nós morria direto pro inferno. Aí Jesus veio e nos deu uma oportunidade. E muitas pessoas o que? Viram as costas. Pra quê? Porque ele fez por nós. Sem nem saber pra onde é que vai. Mas não sabe porque não lê as Santas Escrituras. Se você relesse as Santas Escrituras, você já sabia. Quando você morresse, você ia pro abismo. Sem Deus, sem salvação. Porque tá nas Santas Escrituras, meus amores. Entendeu? É fácil da gente entender as Santas Escrituras. Meus amores, olha em livro de Cantares, olha. Eu vou procurar aqui, viu? Eu volto já já. Pronto, meus amores, já achei. Ó, meus amores, é Cantares. É Cantares. Pronto, tá aqui. É Cantares 3, Cantares 3 e o versículo que? 6 e 7.
Só que eu leio pra vocês o quê? É o versículo o quê? É o versículo 6 e o versículo 7. Mas eu gosto mais de ler só o 6. Mas eu vou ler os dois completinhos, né? Porque tem todo esse significado, tem todo sentido, ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça? Então, meus irmãos, primeiro que eu entendi nesse versículo, né? Que quando eu vi Jesus desse jeito, né, abandonado no evangelho, eu disse a Jesus que eu ia ficar do lado dele. Aí eu vim entender que eu me procionei, sei lá como é que a gente fala, como uma coluna, entendeu? Para levar o que? O id de Jesus e acordar as pessoas que estão com negligência perante a face dele, né, meus irmãos? Jesus está no céu, então é a face dele. Aí preste atenção no detalhe desse versículo, ó. Eu fiz isso sem nem entender. E eu entendi porque eu cheguei e disse, Jesus, eu vou ficar pregando o teu evangelho até o último dia da minha vida. Quando eu falei isso, quando eu li aqui nas Santas Escrituras, eu entendi o que foi que eu tinha feito. Que eu tinha me firmado lá dele como uma coluna. Entendeu, meus amores? E também entendi sobre uma coluna de fumaça. Vocês sabem que coluna de fumaça? A fumaça tá ali, mas um dia ela vai se apagar, né? O fogo dela não... Aquela fumaça não vai durar para sempre, né? Então, meus amores, é o que eu tenho para dizer para vocês, ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça? Você está vendo aí? De mirra, de incenso e de todos os pó dos mercadores. Então, meus, quando fala de todos os pó do mercador, está falando do celular. Entendeu? Aqui nas Santas Escrituras, há séculos atrás, já estava falando de quê? Do que nós ia fazer agora. Que era o quê? Nós ia anunciar a palavra de Deus na internet. Ó, deixa eu repetir para vocês, se você entender, ó. Incenso e de todos os pó dos mercadores. Vocês vê, meus amores, que quando a gente vai fazer um vídeo, alguma coisa, a gente faz... Precisa nem achar a nossa cara de pó, né? Já tá aí, é só a gente colocar um filtro que já fica com o nosso rostinho parecendo, né? Então, é o que eu tô tentando explicar pra vocês. Continuando aqui no versículo, ó. Eis que é a cama de Salomão, 70 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Meus amores, os valentes de Israel são quem? São aquelas pessoas que eram os profetas que anunciavam o quê? O que o meu pai mandava. Então, se Jesus também, né? Porque Jesus fez o quê? Jesus veio também como profeta, ele veio como Messias, veio como Filho de Deus e ele veio o quê? Enviado pelo nosso Pai. Então, meus amores, várias coisas Jesus tem sentido. Primeiro, como Messias. Segundo, como Filho do Deus Altíssimo. Terceiro, como profeta. E nenhum na terra de Israel, que era profeta, nunca deixaram de ser mortos. Quando não eram mortos, porque eles fugiam para um canto bem longe, mas eles eram o que? Perseguidos. E então, eles eram perseguidos e ainda eram predejados. Tá tudo nas Santas Escrituras. Já fiz vídeo para vocês. Jesus justamente falando sobre esse assunto. Continuando mais aqui um. Chega deu entalo, meus amores, mas tá bem por aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, já achei, mas porque tá... Porque eu não faz tempo que eu não li aí, né? Aí agora eu tô lendo, né? É tudo sobre o que? Eu tô falando, meus amores, para vocês entenderem. Que tá tudo o quê? Tá tudo explicando sobre os finais dos tempos agora. Entendeu? Ó, quem é esta que sobe do... Ó, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeira. Vocês viram aí, meus amores? Tá perguntando quem é essa, entendeu, meus amores? Deus e Jesus sabe quem é, mas nenhum ser humano na Terra não teve entendimento se a gente não ficar explicando, né? Nas Santas Escrituras para tentar abrir os olhos do povo, mas o povo tem um coração duro, né? Então, mas, meus amores, eu vou continuar. Já parei aqui já. Já parei aqui. Agora embora para o quê? Eu vou mostrar para vocês sobre o quê? O que Jesus pede de mim para mim fazer. Vou mostrar para vocês agora. É Oséias 8. Peraí.
Oséias 8. Olha o que é que Jesus quer de mim, o meu pai almeja de mim, né? E eu jamais vou negar ele, não. Nem nego meu pai, nem tampouco negar Jesus, né? Ó, põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia. Foi isso que Jesus é, fez o que? Jesus falou comigo, que era pra mim o que? Abrir a minha boca e falar com o povo. E Jesus me explicou duas coisas assim que eu não tinha entendido. Ele me explicou, mas sabe o que foi que ele fez? Ele usou os pássaros para poder eu entender, porque ele sabe que certas coisas eu entendo, né? Eles também, às vezes também ele faz as coisas que é para me entender quando ele bota no céu para me ver, né? E é só eu que vejo, outras pessoas não conseguem ver. Porque eu já fiz a pergunta à pessoa, eu tava vendo e a pessoa não tava vendo. Eu fiquei assim, eu fiquei assim, transpassada, né? Porque como é que eu posso estar vendo aquela pessoa que eu perguntei pra ver se ela tava vendo, ela não tava vendo. Então, assim, meus amores, e eu filmei, tá no meu celular. Então, assim, meus amores, tem coisa que acontece comigo que é maravilhoso. É coisa do meu pai, entendeu? Do meu pai e de Jesus, né? É duas pessoas maravilhosas. Aí o que foi que Jesus fez? Jesus usou os pássaros para poder dizer que o livro de Oséias, o versículo 8 e Oséias 8, ele estava falando comigo. O que é que Jesus pediu aqui para mim fazer? Para me abrir a minha boca e falar para vocês acordar que Jesus está vindo. E Jesus vai vir sobre a casa do Senhor, entendeu? Põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor. Então, Jesus vai vir sobre quem? Sobre a casa do Senhor. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Vocês acham, no final dos tempos, vocês acham que esse povo não quebraram a aliança com Deus? Não, eles quebraram. Eles quebraram a aliança com Deus e se rebelaram contra a lei de Deus. A lei de Deus é de um jeito, os mandamentos de Deus é de um jeito, só que eles estão fazendo ao contrário. É só as pessoas acordar e ver de que é que eu tô falando. E tem muitas pessoas que sabem sobre isso. As pessoas que o que? Que examinam as Santas Escrituras, vocês sabem. Ó, vou continuar aqui. Eu li o versículo 8, o primeiro. Oséias 8, eu li o primeiro versículo, versículo 1. Agora eu vou pro o versículo 4 e o versículo 5. Presta atenção. Eles fizeram reis, mas eles fizeram reis, mas não por mim. Então, meus amores, as pessoas estão fazendo o quê? Tudo pelas costas do nosso pai, achando que não existe ninguém, né? Maior do que nós, ser humano, na face da terra. Constituíram príncipe, mas eu não o subo. Então, Deus já está dizendo que as pessoas fazem as coisas, mas fazem escondido. Escondido assim, que não há nada escondido dele, mas fazem as coisas sem se comunicar com ele. Entendeu, meus amores? E vou continuar aqui, ó. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para serem destruídos. Então, do ouro que eles pegaram e da prata que eles pegaram, eles fizeram o quê? Idolatria e colocaram lá dentro dessa casa. Para o quê? Para serem destruídos. E eles vão ser destruídos. Logo, 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 quem? O Deus de Israel vai vir sobre o quê? Sobre esse povo. Jesus Cristo que tá voltando para poder o quê? Botar muitas coisas em ordem, porque só quem coloca é ele. Meus amores, tem outra pessoa que pode estar na minha cabeça que quem vai o quê? Colocar a humanidade em ordem, se não for Jesus. As pessoas ficam assim loucas e curiosas, né? Como é que vão se resolver as coisas? Meus amores, está tudo nos controles de Deus, nos controles de Jesus. Nada sai dos controles dele. Só isso aí tinha que acontecer. Ele só fez isso aí acontecer. Ele só fez nos mostrar o que ia acontecer no nosso futuro. Eu vi, preste atenção, que tem pessoas que ficam ofendendo Jesus e o nosso Pai. Como nosso Pai são as mal pessoas que ele julga as pessoas com maldade. Não. O que está se cumprindo era só o que nós estamos vendo hoje é o que ele viram muitos anos à frente. Eles viram e mandou escrever no livro do Apocalipse para nós ali. Então, tá certo que eu disse que é uma sentença, mas por quê? Mas uma sentença de quem? Do próprio homem.
Essas coisas que estão acontecendo no livro do Apocalipse, que eles não tiveram nem como falar, assim, em letra, sobre as coisas, então, falaram sobre assim, né? Eu não sei nem dizer, porque eu não sei falar a palavra correta. Então, assim, essas coisas que eles falaram, tá tudo, tá tudo acontecendo. Só que, entendeu, meus amores? Ele não fala bem explicadamente do jeito que era pra ser, assim, porque é pra gente entender, né? Para as pessoas já saberem. Mas só, meus amores, que é pra poder a gente o quê? Entender. Pra vocês procurar o quê? Mais ter mais entendimento das Santas Escrituras. Mas o que tá escrito, tá tudo se cumprindo. Essas guerras agora, isso aqui já é o final já. É porque as pessoas não acordam. As pessoas querem o quê? Só ver o acontecimento. Daqui uns tempos, não vou botar muito longe não. Daqui uns tempos toda a humanidade vai ver Jesus no céu, junto com os anjos. Não passa uma pessoa que fuja, só se tiver dormido, já tiver morrido. E assim mesmo, se ela tiver morrido, Deus ainda vai dar o prazer dela ver Jesus. Porque se Jesus disse que até aqueles que os transpassaram, é aqueles que o quê? Aquelas pessoas que crucificaram ele. Se eles vão ver, toda a humanidade vai ver, essas que desceram ao sepulcro. Entendeu, meus amores? Jesus deixou muito bem claro sobre esse assunto. É só as pessoas o que? Meditar. Vou continuar aqui o resto do versículo. Meus amores, vocês me desculpam quando eu não souber falar bem direitinho. É porque tem umas coisinhas que é meio esquisita assim de eu falar, né? Que eu já não sei ler direito, né? E querer explicar as coisas, não é explicar, é mostrar pra vocês